Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mais Um Colecionador. E hoje, turma, depois de praticamente 2 semaninhas aí sem postar nenhum vídeo, eu quero falar com vocês a respeito do porquê que aconteceu, o que aconteceu pra eu não ter aparecido nessas últimas 2 semanas aqui no canal. E também quero mostrar pra vocês as minhas leituras que eu realizei nas últimas 2 semanas. Enfim, o motivo principal foi por questões de trabalho, mas também foi porque eu voltei a ler as webtoons, manhwas, as scans, por assim dizer. Já tinha mais ou menos uns 4 meses, né, que eu tinha parado de ler as scans, e por conta disso, eu voltei agora a todo vapor e quase que maratonei muitas das obras que eu tava lendo lá no passado, no ano passado, literalmente. Então, por conta disso, né, eu dei uma preferência muito grande para essas minhas leituras de scan, e eu não consegui produzir materiais para você. Mas o maior fato, né, é o trabalho mesmo. Por conta do trabalho, eu não consegui produzir, editar, lançar vídeos aqui no canal. Quem dirá diariamente que a gente estava fazendo, né? Enfim, motivo dado a explicação, vou mostrar para vocês as minhas leituras que eu realizei. Esses daqui foram os mangás que eu li nessas últimas 2 semanas. E quem tá no grupo nosso do WhatsApp tá bem ligado porque eu sempre fui postando lá as minhas leituras, as minhas opiniões a respeito de cada um desses volumes aqui. A minha leitura mais recente, que eu tô fazendo agora no momento, é Yu Yu Hakusho Volume 2, do mestre Yoshihiro Togashi, famoso Yoshihiro Morgado. Recentemente, né, até soltou uma foto aí, que apareceu que o bicho tava em pé aí, o pessoal zoando, falando que, pô, você tá em pé, dá pra produzir Hunter x Hunter. Enfim, essas aqui foram as minhas leituras, eu vou comentar brevemente a respeito de cada uma delas com vocês, dar minha opinião, e vou mostrar um pouquinho, né, dessas edições aqui, que foram produzidas pela editora JBC, no caso de Yu Yu Hakusho Volume 1, tá? Essa aqui é a versão Tankobon, tem a versão meio Tankou, que foi a primeira produzida aqui no Brasil, eu não tenho ela. Decadência, do mestre Inio Asano. Eu finalizei Tokyo Ghoul, finalizei Yomotsu Regui, que é um mangá completinho em 3 volumes, e finalizei também Ayashimon, um mangá que foi cancelado no Japão, do Yuji Kaku, o mesmo autor de Hell's Paradise. Enfim, vamos lá. Vamos começar aqui com Yu Yu Hakusho Volume 1. Esse aqui foi a minha leitura mais recente, né? Então é o que tá mais fresco na minha memória para eu poder dar uma opinião para vocês. É bem nítido, né, que o mestre Yoshihiro Togashi teve uma forte influência do Akira Toriyama nessa obra aqui de Yu Yu Hakusho. O que eu achei bastante interessante foi tanto a parte de roteiro, quanto quadrinização e arte ser muito parecida, quase como se fosse um tributo ao Dr. Slump e Dragon Ball clássico. Vocês podem muito bem ver, né, que os personagens, a estrutura facial dos personagens, a estrutura dos personagens em si, tem um específico aqui, é muito, mas muito semelhante às obras do Akira Toriyama. Quero mostrar um aqui pra vocês que, aqui ó, esse personagem aqui em si, ele lembra muito o que o Akira Toriyama gosta de produzir, né? Então eu achei bastante interessante, né, essa produção aqui, essa parte que quase foi o Akira Toriyama que desenvolveu, de colocar um personagem bem aqui assim e quadrinizar vários quadros em volta do personagem em si, com um texto mais amplo. Então o Akira Toriyama, ele gostava muito, né, de aproveitar esses quadrinhos pequenos, coisa que o mestre Osamu Tezuka fazia bastante. Só que o Akira Toriyama, ele desenvolveu muito essa parte de encher um quadrinho de arte engraçada, cômica, e ao passo também de sempre extrapolar o personagem pra fora do quadro. Cara, eu achei isso bastante interessante, tô muito ansioso pra terminar a coleção. Gosto muito, nunca assisti o anime por completo, vi somente algumas partes, né, que foram postadas aí como AMV no YouTube, mas eu tenho a ciência de que esse anime aqui teve uma grande importância pra nós brasileiros aqui, muito pela questão da dublagem. Enfim. Decadência, do mestre Inio Asano, o mesmo, né, produtor de Boa Noite Pum Pum. Vou pegar aqui pra vocês. Fora a Decadência, o que eu tenho aqui do Inui Asano é A Cidade da Luz, que eu já li e gostei bastante, também da JBC, e Boa Noite Pupum, que eu só li e só tenho o volume 1. Enfim, muito boas essas obras aqui. E Decadência é um mangá bem legal, cara. Legal assim é um termo assim, como que eu posso dizer? Esse mangá aqui, ele é um slice for life, seria um estilo de vida, né? Ele é um mangá muito dramático, pseudo-depressivo, e que mostra como que a decadência de um profissional, no caso aqui um mangaka, pode ocorrer de uma hora para outra, escalonar também ao passo que ele vai produzindo mangás. É quase que uma demonstração de que como que o amor por uma arte, no caso aqui os mangás, pode fazer uma pessoa a odiar quem a produz. Esse mangá aqui veio com um marca-página, tá bom? Tem algumas páginas coloridas. A arte eu achei fenomenal. E o que eu mais gostei aqui foi a qualidade do Inio Asano em cada quadro. Vocês podem perceber que cada quadro ao longo desse mangá aqui, e eu tenho que tomar cuidado, pois ele é um mangá seinen, então tem umas partes aqui que são mais 18, de cunho sexual. Acaba que esse mangá, ao longo das páginas, a gente vê um detalhamento muito grande em cada uma das cenas.
por exemplo, aqui assim, quase como se fosse fotografias desenhadas. A gente vê aqui o jovem, nem tão assim jovem, né, mangaka, que fez grande sucesso com o mangá shoujo, só que ele é um cara que tá totalmente desesperançoso com o mercado de mangás. Ele literalmente detesta os mangakas, falando que eles são egoístas e etc. E no fim ele demonstra pra gente que pra alguém ser realmente bom naquilo que faz e que é aquilo que a pessoa gosta, ela tem que ser literalmente um monstro naquilo, de forma com que aquele egoísmo venha transpassar pra sua obra na forma de pura arte. Enfim, é um mangá excelente, eu recomendaria isso aqui pra todos. Tá entre as melhores leituras de seinen que eu já realizei. Porém, por ter algumas partes mais de 18, algumas pessoas torcem o nariz pra essa obra. Porém, eu gosto demais, eu acho ela excelente. Vamos falar aqui agora um pouco de Tokyo Ghoul. Finalizei aqui, né, a minha leitura. Esse aqui é o volume 2, a capa dele. Veio com um marca-página, né? Eu não mostrei os marca-páginas das edições anteriores, eu esqueci de mostrar. Cara, é spoiler, tá, o que eu vou dizer aqui, porque é uma finalização de obra. Mas Tokyo Ghoul é uma obra excelente. Eu gostei demais dessa obra, pelo simples fato de que o autor, o Suishida, ele conseguiu construir um protagonista quebrado, e de uma boa forma. Como assim? O jovem Kaneki, ou Kaneko para os mais íntimos, ao longo da história, a gente vai percebendo que ele vai perdendo aquela inocência humana que ele tinha, aquele prazer em querer ajudar os outros, porque ele vai transpondo isso para um lado mais sombrio. Como assim? Quando ele é quebrado, literalmente, para aquele Ghoul, o Jason, ele percebe que para ele alcançar o objetivo dele de proteger aqueles que ele gosta, de tentar alcançar uma aliança entre Ghouls e humanos, ele precisaria ser um mártir. E para ele ser isso, ele deveria consumir a si mesmo, literalmente, consumir o próprio aspecto do que é ser um Ghoul. E tudo isso fez com que a obra ficasse mais dinâmica, porque o protagonista, ele ficava perambulando entre um vilão e um anti-herói, e acaba que, no fim, a gente meio que desconheceu o que era o Kaneki. Será que ele tá tentando ajudar? Será que ele tá piorando a situação? E o arco final, essa batalha aqui que eles fizeram, né, da associação CCG fez ali contra a cafeteria Anteiku, acaba que trouxe à tona muito do espírito da obra. E que espírito da obra é esse? É aquilo de que, às vezes, você vai se esforçar tanto por um objetivo, às vezes você vai se quebrar no meio do caminho para conquistar algo que é quase como que impossível. E no fim, você pode até acabar morrendo nesse processo e não ter conquistado absolutamente nada. É uma obra excelente, é uma obra que eu gostaria, né, de ter a oportunidade de ler a continuação, que é o Tokyo Ghoul, e eu vou adquirir mais pra frente. Eu encontrei por scan na gringa, né, pra poder ler, e comecei a ler alguns capítulos, eu achei bem interessante. Mas enfim, essa obra aqui tem 14 volumes apenas, e eu achei interessante, eu gostei demais, valeu muito bem assim, o tempo que eu gastei lendo essa obra aqui. Eu agradeço demais pela recomendação de todos vocês a respeito de Tokyo Ghoul. Bom, vamos falar agora aqui de Yomotsu Regui. O que essa obra aqui representou pra mim? É do mesmo autor, tá bom? De Green Blood, que foi a primeira coleção completa que eu adquiri nessa minha jornada de colecionador desde ali de 2016, 2017. E Green Blood é uma obra que eu recomendo pra todos vocês. Se tiver a oportunidade de adquirir, tá completa em 5 volumes, façam isso. É uma obra excelente. E aqui em Yomotsu Regui, a gente tem uma proposta muito grande. Yomotsu Regui é um fruto. É um fruto do mundo dos mortos, que permite que a pessoa se torne um imortal. E acaba que a gente vê aqui uma trama muito pessoal, basicamente uma trama familiar, de 4.000 anos, que vem se arrastando por mais de milhares de mortes, sangue e etc. A gente tem aqui a Aren-chan, que seria uma espécie de deusa da morte, que caça esses imortais. E a gente tem aqui esse cara aqui, que é o protagonista. E, enfim, a gente, ao longo dessa leitura, a gente passa aqui num período de 3 anos. Né? Seria 3 volumes, né? 3 anos. E a gente vai percebendo também o mesmo que eu percebi ao longo da minha leitura de Tokyo Ghoul. Como que os personagens podem ser quebrados pelo autor e mesmo assim continuarem interessantes. E às vezes até tornar mais interessante a leitura e o prazer em poder entender e compreender a obra. O que me chamou mais a atenção em Yomotsu Regui é a arte. A arte do Masamune Kakizaki, velho, é uma arte assim fenomenal. É uma arte esplendorosa, tá? Gosto demais da arte. Vocês podem ver que veio marca-página aqui em todos os volumes, tá? É da Panini.
Eu não vou mostrar muito aqui para não dar spoiler, mas eu fui postando algumas imagens, comentando algumas coisas lá no grupo do WhatsApp da nossa comunidade do Mais Um Colecionador, e muitos de vocês já perceberam, né, o meu gosto e o meu apreço por essa obra aqui. Enfim, tá aí uma recomendação para vocês. Yomotsu Regoi tá completinho em 3 volumes, não foi cancelado, tá? A proposta do Masamune Takizaki era finalizar em 3 volumes, e eu gostei bastante. Não ficou pontas soltas, tá? O universo ele poderia ter sido explanado mais, explicado mais, porém foi uma finalização que eu diria decente e coerente para a obra. E por último, mas não menos importante, a Yashimon do Yuji Kaku, mesma autora ali de Hell's Paradise. Eu não tenho, nem li, nem assisti o anime, né, de Hell's Paradise. Veio aqui esse marca-página que a gráfica não soube finalizar o trabalho, né, não soube recortar. Vocês podem ver que ainda fica uma parte aqui em branco do papel cartão deles. Enfim, tá completo aqui, entre aspas, né, em 3 volumes, até porque esse mangá aqui ele foi cancelado. Pois é um mangá que tinha bastante potencial, porém, pelo ritmo ser muito corrido, né, deu pra perceber ao longo da leitura que o Yuji Kaku, ele foi muito apressado. No primeiro volume você já percebe que ele tava muito apressado. E acaba que aconteceu isso. Eu gostei bastante dessa obra aqui, confesso pra vocês que eu fiquei decepcionado pelo cancelamento, mas a minha decepção maior foi pelo ritmo da obra. É uma obra shonen, de porradinha, um tributo muito grande aos mangás de luta aqui. E o universo criado aqui em Ayashimon é um universo já bastante explorado, né? Que são aqueles universos de yokai dentro da realidade, que Nura, Ascensão do Clã das Sombras, faz muito bem. Porém, cara, eu achei bastante divertido os personagens aqui, e o que me desgostou bastante foi o ritmo apressado da obra. Acaba que em alguns momentos foi bastante divertido a leitura, o ritmo funcionou legal em alguns momentos, porém o que foi acontecendo foi muito rápido, cara. E principalmente aqui no volume 3, foi acontecendo uma coisa atrás da outra, e culminou no cancelamento dessa obra aqui, do Yuji Kaku. Eu espero realmente que mais no futuro ele possa fazer que nem um autor de Shaman King, pegar os direitos da obra e relançar ela num formato mais aceitável pelo público. Eu confesso que eu entendi o motivo do cancelamento dessa obra, mas é uma obra que poderia ser aproveitada porque o universo criado aqui é um universo bastante interessante. Turma, aqui já é outro dia, só que eu pensei, cara, vai ser legal eu mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras de scan também dessas últimas 2 semanas que eu li. Apesar que eu só li essa última semana que se passou, na semana anterior eu não li nada de scan. Enfim, eu tô com uma listinha aqui em mãos e, bom, eu vou mostrando as capas pra vocês aí dessas obras que eu li por scan. A primeira, né, foi o Regressor da Família Caída. Eu li do capítulo 108 ao capítulo 125. Depois eu li Regressando como Bastardo do Clã da Espada, do capítulo 71 ao 87. Eu li também A Regressão do Promotor Mestre da Espada, capítulo 66 ao capítulo 75. Eu li também A Vingança do Cão de Caça dos Baskerville, do capítulo 140 ao 150. Eu li também Nanotecnologia Marcial, do capítulo 288 até o 304. Eu li também Sentido Absoluto da Espada, 158 até o capítulo 175. E eu li também Simulação de Cultivo do Demônio Celestial, do capítulo 154 ao 167. Bom, como vocês puderam perceber aí, eu li bastante coisa por scan. Enfim. Turma, eu quero agradecer vocês por terem acompanhado até aqui. Muito obrigado, um beijão no coração, valeu, falou e até mais. Tchau!